Eu sempre gostei de estudar, sou adepta às leis do universo, lei da atração, mentalização, manifestação. Eu acredito que as palavras têm poderes, eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente pensa e eu acredito que aquilo que a gente foca expande. Por isso, no vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês 3 técnicas de manifestação que realmente funcionaram para mim. A gente vê muitos vídeos, né, por aí, técnica sublimação, técnica do pensamento, enfim, muitas delas eu já testei. E as que mais surtiram efeitos são essas que eu vou compartilhar com você. Só que antes de compartilhar quais são essas técnicas, eu gostaria de deixar alguns recados importantes. O primeiro deles, eu acredito muito, né, em lei da atração, como eu mencionei, mas eu não acredito que você tenha só que pedir e ficar de braços cruzados. A gente tem que fazer a nossa parte aqui, com as ferramentas que a gente tem, né, não dá pra parar. Se você acha que é só pedir e ficar aí de braços cruzados, provavelmente não vai dar certo pra você. O segundo recado, eu venho de uma realidade onde eu sempre quis ter dinheiro, eu sempre quis ter conforto, sempre quis ter casa grande, carro, porque eu não tinha isso. Então, geralmente, quando você fala de técnica de manifestação, lei da atração, naturalmente você vai linkar a algo material, porque é o que a gente quer e não tem nada de errado nisso. Só que conforme você vai amadurecendo, você vai, né, conquistando também essas coisas, é natural que você queira algo, ser um ser humano melhor. Então, eu também, né, passei depois a não especificar só coisas materiais, mas também querer manifestar qualidades que eu gostaria de ter em mim. Então, sei lá, ser mais inteligente, ser mais estudiosa, ler mais livros, ser mais paciente. Então, uma coisa, né, leva a outra, mas não julgo quem quer, quem gostaria de manifestar realidades financeiras melhores, porque eu sei, né, de onde eu vim e eu sempre também quis ter mais. E por último, sei da realidade do nosso país, entendo as desigualdades sociais, mas isso é um assunto completamente diferente, tá? Não concordo com aquelas pessoas que zombam, debocham. Ah, se fosse assim não existia favela no Brasil, né? Se fosse só pensar positivo não teria pobreza. Eu discordo totalmente desse tipo de discurso, então esse vídeo não é para esse tipo de debate, tá? Esse vídeo é para você que acredita, para você que já pratica a lei da atração e gostaria de saber quais essas técnicas, né, que funcionaram melhor e como elas funcionaram melhor também, vou deixar aqui o relato. Então fica comigo até o final para você descobrir quais são. Sobre o tempo das coisas acontecerem. Para mim, o tempo médio foi de 1 ano a 2 anos, tá? Já consegui coisas rapidamente? Já consegui. Por exemplo, trabalho, né, emprego, já consegui manifestar de forma bem rápida, mas coisas grandes, né, coisas maiores, carro, viagens internacionais, levou mais ou menos esse tempo. Tô dizendo isso, gente, porque não tem como eu dizer para vocês, vai acontecer em tal data. Isso é uma coisa muito particular. E eu sempre tive os pés no chão de saber o que eu ia pedir e soltar, porque se você ficar ali duvidando, leva mais tempo para acontecer. Então, por exemplo, você pode até acreditar que vai se manifestar um carro ali para você em 1 semana. Eu quero um carro, eu vou conseguir esse carro em 10 dias. Mas você tem que acreditar fielmente. Você acredita nisso? Porque eu não acredito. E a minha ideia de querer alguma coisa é realmente assim, soltar, né, e não ficar com aquela pressa toda. Se eu coloco uma manifestação que eu vou desconfiar dela, ela não funciona, então para mim nem faz sentido. Então, se você tá com muita pressa aí de conseguir alguma coisa, lembre-se de ser muito realista com o que você acredita, tá? Porque se você não acreditar, não vai funcionar e você vai falar, tá vendo? Não funcionou. Eu falei que eu queria ter tal coisa e não consegui. Mas será que você realmente acreditou? Porque, como eu falei, não adianta eu falar que quero ganhar R$ 1 milhão em 1 mês se eu sei que isso não é possível. A primeira técnica de manifestação que mudou a minha vida, que realmente funcionou muito, foi o mural dos sonhos, ou o vision board. E assim, gente, eu fiz de forma super simples, tá? Eu fiz a primeira vez em 2021, peguei uma cartolina, recortei algumas imagens, colei e deixei na parede do meu quarto. Então eu via todos os dias, né? Na época eu não enchi essa cartolina com um monte de coisas, eu coloquei um apartamento, que era onde eu gostaria de morar, coloquei a Torre Eiffel, que eu gostaria de conhecer, Paris era meu sonho, coloquei a imagem de um navio de cruzeiro, que eu gostaria muito de fazer um cruzeiro também na época, e coloquei um carro. Na época isso fez sentido para mim, e essas coisas elas se manifestaram tudo, né, em 2 anos. Desde então eu venho fazendo este mural. Agora eu mudei, né, eu não colei mais a cartolina na parede, se bem que eu acho muito melhor, tá? Eu fiz no papel de parede e deixei no meu celular.
Isso também funciona porque você vai olhar ali todos os dias, né? O teu inconsciente vai absorvendo aquela coisa, aquela sensação boa. Mas eu ainda prefiro a cartolina pregada na parede. Eu vou ver se eu volto com a minha aqui. Esteticamente não fica muito bonito, mas assim, eu acho que é melhor, né? A gente vê ali fisicamente. O celular também funcionou, tá? As coisas que eu coloquei no meu papel de parede, todos funcionaram. Mas eu ainda prefiro a via física. Muito simples, você recorta aquilo que você quer. Como eu falei, não enche não, tá? Coloca algumas coisas, assim, as principais coisas que você deseja alcançar. Cola, né? Faz bem bonitinho ali. Você pode escrever também algumas qualidades, algumas coisas que você deseja ter. Na época eu lembro que eu coloquei paz, tranquilidade, coloquei uma pomba da paz, porque eu tava muito ansiosa, muito estressada, era meio que pós-pandemia, tinha perdido um monte de gente querida. Então eu tava, assim, numa fase muito negativa, sabe? Então eu escrevi essas palavras, coloquei imagens ali de paz, foi bem legal. Então essa é uma técnica que realmente funcionou pra mim. Tudo que eu coloquei no mural eu consegui conquistar. A segunda técnica é a carta para o universo. Essa aqui também show de bola, gente. Tudo que eu escrevi nas minhas últimas cartas, eu consegui. E assim, o segredo desta técnica é você ser extremamente específica com aquilo que você quer. Colocar detalhes daquilo que você quer. E eu me lembro, né, uma das cartas que mais me marcaram foi uma época que eu estava desempregada, perdida, sem saber que rumo tomar, formada, mas não querendo mais atuar na minha área de formação e não sabia com o que eu ia trabalhar. Eu só sabia que eu queria trabalhar em casa, que eu gostaria de fazer os meus próprios horários, que eu não queria, né, que meu filho ficasse dependendo ali de van escolar, enfim. Então, eu escrevi essa carta para o universo. Ah, e detalhe, eu também gostaria de trabalhar com espiritualidade. Alguma coisa voltada a terapias holísticas, enfim, né? E eu lembro que eu escrevi, assim, como se eu já tivesse aquilo. Outro segredo, coloque como se você já tivesse conquistado, né? Eu quero trabalhar de casa. Eu sou muito grata porque hoje eu consigo fazer o meu próprio horário. Eu sou muito grata porque eu trabalho com o que eu amo, com espiritualidade, ajudando as pessoas. Então eu fui muito específica, dobrei essa carta e coloquei no meio do livro O Segredo, que foi o primeiro livro transformador ali da minha vida também, né? Que abriu minha mente para essa tal da lei da atração que eu até então não sabia. E aí, gente, basicamente assim, um ano depois, eu abri esse livro e eu achei essa carta, eu tinha até esquecido. E quando eu li, eu quase caí dura no chão. Tudo que eu tinha colocado estava acontecendo. Eu já estava trabalhando como taróloga profissional, já tinha feito os cursos, já tinha feito uma página no TikTok, estava conseguindo trazer, né, clientes através de lá, de forma online. E foi isso. Então, carta ao universo sempre, sempre, sempre funciona. Você só precisa ser muito específica com aquilo que você quer e colocar, escrever como se você já tivesse conquistado. E sinta de verdade, assim, como se aquilo fosse realmente real. Dobra essa carta, guarda ela e depois de um tempo você pega pra ler. Você vai se impressionar como as coisas acontecem. E por último, a terceira técnica que funciona muito pra mim, desde criança, é a técnica da visualização. Nada mais é do que a imaginação, né? Aqueles momentos que a gente fica ali, que a gente se pega pensando como seria bom se a gente estivesse dirigindo um carro, como seria bom se a gente estivesse numa casona, ou como seria bom se a gente estivesse com os pés na areia da praia. E por que desde criança? Porque eu sempre tive essa imaginação muito fértil, de me imaginar rica, de me imaginar bem-sucedida, bem de vida. Gente, eu não sou rica, milionária não, tá? Mas eu tenho uma vida muito confortável, assim, né? Em vista do que passamos ali na infância, não que fôssemos extremamente pobres, mas era muito difícil. Então, assim, visto do que a gente passou, né, na época do que eu passei, é uma vida extremamente boa e confortável. Então, essa imaginação, né, sempre me ajudou. E o que eu sempre fazia? Em alguns momentos que eu estava ali sem fazer nada, por exemplo, ia para a faculdade, eu ia de ônibus na época de circular. Era meu sonho dirigir, meu sonho. Então, o que eu fazia? Eu segurava no banco da frente, juro, como se eu estivesse segurando mesmo, né? Ninguém ia falar, nossa, que aquela louca. Eu imaginava que eu estava dirigindo o meu carro. Então, ficava ali falando, logo eu vou conseguir dirigir, né? Vou ter meu carro, vou ter minha carta. O carro, gente, como eu disse, foi algo que demorou mais para ser manifestado na minha vida, porque eu tinha travas, tá? Eu tinha medo mesmo de dirigir. E depois também morei numa localização muito boa, que me permitia fazer tudo a pé. Então, eu realmente não precisava do carro. Mas depois, quando realmente se tornou necessário, né, que a gente acabou se mudando, ele também se manifestou, tá? Hoje eu dirijo em cidade grande e me lembro todas as vezes que eu tô ali com a mão no volante da Mariane, né, de, sei lá, alguns anos atrás,
dirigindo a circular, dirigindo o ônibus. Então, essa questão da imaginação, de você sentir como se fosse real, é algo muito, muito poderoso. Tem que dar asas à imaginação mesmo, sentir como se aquilo fosse real, ter as sensações, né, experimentar como seria. Então, depois eu tive ali o sonho de conhecer a França, né, como eu falei, Paris. Eu ficava imaginando, eu tomando vinho em frente à torre e via imagens da torre na internet. Quando eu via pessoas indo viajar para lá, eu vibrava como se fosse eu. Então, essa questão da imaginação é uma técnica de manifestação muito poderosa, mas que também você tem que pensar com muito carinho, tá? Não é pensar com medo, não. Pensar com receio, né? Ou então vir aquela desconfiança. A hora que você perceber que o seu cérebro já está desviando o caminho, que você já está pensando em outras coisas, para de pensar, tá? Então tá bom. Eu já estou começando a entrar numa neura aqui, deixa eu parar de pensar nisso. É que às vezes acontece também. A gente começa a imaginar uma situação muito boa na nossa vida acontecendo, a gente tá lá, nossa, que delícia e tudo mais. Na hora de dormir eu amo ficar imaginando, criando cenários fictícios na minha vida, né? Eu amo imaginar coisas. Mas aí, de repente, vem aquele... Nossa, parece que é um tormento, né? Uma vozinha aqui. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Por exemplo, quando eu queria ir para a França. Ai, mas e se o avião cair? Para com isso, deixa eu imaginando aqui minha viagem. Então, eu já parava de pensar na hora, tá? Então, a técnica da manifestação, de visualizar aquilo que você quer, é algo que eu gosto muito. Sempre gostei, desde pequena. E você pode testar. Principalmente na hora de dormir, que é a hora que o nosso cérebro está ali mais, relaxando, né? E os momentos que você estiver ociosa, não estiver fazendo nada, larga o celular um pouco, né? E deita aí, começa a pensar sobre algo. A hora que você estiver lavando a louça também, pode ter certeza que isso funciona, tá? É como se a gente já tivesse aquilo num futuro, mas a gente, por enquanto, está só imaginando. Me conta quais técnicas de manifestação você já utilizou, quais técnicas você gosta. Existem muitas por aí, né? Como eu mencionei no início do vídeo. Tem aquela técnica 369, aquela técnica 3x33, que você escreve seu desejo durante 3 dias. Já fiz todas essas. Funcionam, sim, para algumas coisas, mas essas 3 realmente fizeram toda a diferença na minha vida. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.